Olá a todos, bom dia. Diferente de outros dias, hoje eu não vou ler PL, né? Que o objetivo do canal, né, ler PL, é ler PLs mesmo, é ler projetos de lei, né? Só que hoje eu vou ler uma PEC. Eu estava aqui passeando no Twitter, né, e vi aqui no, na conta do ranking dos políticos, né? Colocou bola fora. Senador barra projeto que impede que um único ministro do STF decida sozinho. Após 2 anos engavetada, a PEC 8 de 2021, que no caso aqui é o PEC do Senado, né, passou a tramitar pela CCJ do Senado. Mas o senador Humberto Costa, do PT, tinha que ser, travou o andamento com um pedido de vistas. Mais tempo para analisar. Vou comentar sobre esses vistas aqui também, tá? É justamente sobre essa informação aqui que também está dentro da PEC. Então eu pesquisei sobre a PEC, tá? A PEC é a proposta de emenda à Constituição, quer dizer, existe a Constituição, existe um complemento da Constituição, tem uns complementos lá dentro, tem uma PEC, tem uma emenda, né? Ela foi emendada ali dentro. Tá? Aqui é a emenda número 8 de 2021. Olha, eu confesso que ler PLs é difícil, tá? Então assim, eu costumo ler a PL e colocar para as pessoas apenas as partes principais, né? Aquilo que, sim, que realmente interessa, para que a pessoa não se perca, né? Porque o que acontece, algumas vezes as informações elas são tão complicadas de ler, mesmo lendo você fica lendo e fala assim, não entendi nada. Porque justamente, uma coisa que eu falo desde o início da leitura, é que quem está lendo é um leigo, tá? Quem está lendo é um leigo. Eu penso, gente, se um leigo lê e não entende, imagine aquele deputado, tá? Que ele tem pouco estudo e ele é votado para poder, como é que eu vou dizer assim, para poder representar o seu estado. Sofre, cara. Sofre. Nunca vai subir a tribuna, nunca vai defender nada. Complicado. Opinião minha, tá? Opinião minha. Vamos lá. Proposta de emenda à Constituição número 8 de 2021. Tá? Vou passar aqui o mouse para ajudar aqui, tá? Aqui a iniciativa tá aqui, senador Oriovisto Guimarães, do Podemos. Vamos pesquisar quem é ele. Vou pesquisar aqui, ó. Quem é Oriovisto? Vou até copiar aqui o nome dele, né? Copiar isso aqui, copiar. Não, pesquisar aqui, ó. Pesquisar direto. Vamos pesquisar? Vocês conseguem saber quem é esse senador aqui, porque eu particularmente eu não conheço. E eu não sei quem é esse cadê imagens? Tá aqui. Aqui, ó. Esse é o Oriovisto Guimarães. Defesa de reforma tributária, previdenciária e penal. Olha aqui. Então, você viu que o cara é da antiga, né? Nem sei quantos mandatos ele tem, mas parece que é da antiga. Vamos lá, então. Então a iniciativa é dele com mais uma galera de senadores que ele já conhece, né? Álvaro Dias, Stivelson Valentim, Espírito Amin, Eduardo Girão, Jorginho Melo, Flávio Arns, Elisiane Gama, Marcos Rogério, Omar Aziz. Omar Aziz também quer? Também tá dando essa paradinha aqui? Tá, então vamos lá. Natureza geral, tá. Ementa. Aqui a ementa seria um título, né, do que eles querem fazer. Altera a Constituição Federal para dispor sobre os pedidos de vista, declaração de inconstitucionalidade e concessão de medidas cautelares dos tribunais. Você entendeu? Não. Então vou explicar um pouquinho. Pedido de vista é quando vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que hoje é sexta-feira e eu tenho uma agenda para poder discutir uma PEC, uma PL junto a um colegiado, tá? Na quarta-feira. Vamos supor assim, hoje é sexta, então na quarta-feira, semana que vem, eu tenho que discutir isso aqui. Então eu tenho de hoje até quarta-feira para poder discutir a respeito daquele assunto. E aí acontece que quando chega no dia da votação, aí o senador ou o deputado, dependendo do ou até o vereador, ele fala, olha, eu não posso votar nisso aqui hoje, eu quero pedir pedido de vistas.
tá? Eu quero votar depois. Eu quero fazer uma análise melhor. E aí acontece, dependendo da situação, a votação não vai para frente. Não vai para frente. Né? Às vezes porque realmente o tempo foi muito curto para poder analisar aquela situação ali, ou porque realmente quer travar a votação. Que eu acredito que seja a situação aqui do senador, porque já tem 2 anos engavetado, 2 anos ele já sabe desse conhecimento, desse conteúdo. Tá? Explicação da emenda, que vai explicar o que está aqui em cima. Tá? Estabelece prazos para pedido de vista nos julgamentos colegiados do Poder Judiciário. Ou seja, esse pedido de vista tem que ter um tempo. Olha, você tem mais, sei lá, 2 dias, 3 dias, uma semana para analisar. Entendeu? Ou 4 dias. Então, vai definir ali um tempo para analisar. Eu vou discutir quanto tempo tem que ser analisado aquela coisa ali, para dar resposta rápida para o negócio não apontar nem para frente. Né? Determina que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial dos tribunais possam deferir medidas cautelares que suspendam a eficácia de leis e atos normativos com efeito erga omnes. Sabe o que é dizer erga omnes? Essa é uma palavra que nem precisava, tá? Erga omnes, aqui, ó, erga omnes é uma expressão em latim que significa contra todos, frente a todos ou relativamente a. Ou seja, a gente nem sabe falar português direito, mas tem que colocar o latim lá dentro. Ô Jesus, tá difícil. Por isso, aí, como é que a população vai saber o que é isso aqui? A população tem educação, vai saber o que é o erga omnes. Isso aqui não é para ser proibido colocar esse tipo de palavras latim dentro de uma. Parece. Já viu advogado conversando entre um e um outro? Dá nervoso ver os dois conversando, porque você não entende nada. É uma linguagem só deles. Ou seja, é uma coisa que é tipo assim, vamos manter essa linguagem aqui, porque a população não sabe o que é, vai sempre depender da gente. É isso aí, é o que passa na minha cabeça. Tá? Então, vou explicar um pouco sobre o que é isso aqui. A gente acompanhou muito de 2019 para cá, ministros do STF, por exemplo, tomarem decisões sozinhos. Ou seja, são 11 ministros, mas um toma a decisão sozinho, dá a canetada e fica por isso mesmo, atrapalhando todo mundo. E muitas vezes a canetada que não faz parte da ordem dele. Então, você dá uma canetada onde quem tinha que resolver era a Câmara Federal, dá uma canetada que atrapalha o Senado, entendeu? Ou seja, é um poder indo contra o outro. Tá? Então, justamente isso aqui que a ementa fala justamente sobre isso. Tá? Pedido de visto tem que ter um tempo para poder um tempo final para poder esse visto que é esse tempo, né? Essa espera seja mais curta, né? E um poder não pode se afetar o outro. Ou seja, a ideia é que nunca mais haja canetada. Tá? Sempre vai ter uma decisão do STF, vai ter uma decisão com os 11. Não sozinho, né? Afeta em políticas públicas ou cria em despesas para os demais poderes. Fixa prazo para o julgamento de mérito após deferimento de pedidos cautelares em ações de controle concentrado de constitucionalidade e dá outras providências. Tá? Aqui tem o pessoal que participou votando, 116 está a favor, 32 não, são pessoas que acompanham, tá? Que acompanha, eu vou acompanhar a matéria depois, tá? Aqui tem os documentos, né? Tem os pareceres aqui, tem os requerimentos, né? Pessoal que assinou, que é muito bom você acompanhar, né? A lista de publicações, quer dizer, começou 9/4/2021, tá? E só foi aqui, ó, 24 de março de 2022, a matéria vai ser CJ, ou seja, vai de novo ser discutido. Né? Você vê aqui, ó, 22/8/2023, né? Eles pediram a mim, vai ser discutido de novo, né? Está sendo discutido de novo lá. Informações complementares, né? Aqui tem as matérias relacionadas, e aqui a tramitação, você pode acompanhar, né? Plenário, aqui, ó, 30/8, hoje é 1º de setembro de 2023, aqui, ó. Pedida de vista concedido. Ai, caraca, tá tudo indo bonitinho. Então, justamente, o documento ele fala justamente sobre o lance de pedido de vista. Quanto tempo vai durar isso aqui para poder
sair do plenário. Vamos acompanhar isso aqui. A gente tem que acompanhar isso aqui, né? Vamos pedir aqui para acompanhar? Então, vou pedir aqui para acompanhar. Cadê aqui? Eu tenho que me cadastrar aqui. Vou pedir para acompanhar. Não, depois eu acompanho. Depois eu vou me cadastrar aqui para poder acompanhar. Tá? No Senado Federal. E enquanto é isso, vamos para a matéria. Isso aqui é a matéria, ó. Tá? Senado Federal, proposta de emenda à Constituição, número 8 de 2021. Eu nem vou ler tudo, porque a gente se perde, tá? Assim, e mesmo assim eles falam difícil. Então, a proposta da emenda à Constituição está aqui, aqui como se fosse a ementa, tá? A ementa, tem as informações. E o legal, tanto quanto o PL quanto a PEC, tem uma justificativa para aquela sugestão ali. A justificativa para o projeto de lei, ou a justificativa para ter a PEC, para ter alteração na Constituição, né? Uma emenda. Então, aqui, vamos lá. E aqui a gente vou descer diretamente para a justificação. Tá? E aqui a gente vai tentar discutir junto. Vou estar aqui. Eu, leigamente, uma pessoa leiga, junto com você que também é leigo, vamos tentar entender junto aqui essa PEC. Vamos lá. Justificação. Chegada, agora vinha, eu podia ser direto, sabe? Mas vamos lá, imagina que agora um senador no plenário, no microfone, falando, tá? Chegada a hora de rediscutir tema de grande importância para o equilíbrio das instituições no Brasil. Não se pode mais conviver com um modelo em que decisões judiciais individuais e precárias determinem o futuro de questões de grande relevância nacional. A presente proposta de emenda à Constituição PEC é inspirada na PEC 82 de 2019, que não vou ler hoje, que foi lamentavelmente rejeitada no ano passado pelo plenário do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, que é o CCJ, né, tá aqui. A PEC foi aprimorada e aprovada. As alterações foram devidamente incorporadas no presente texto com ajuste de redação. No Brasil, são enormes os riscos à separação de poderes e ao Estado de Direito provocados pelo ativismo irrefletido pela postura errática. Quando ele fala aqui de separação de poderes, são os três poderes, né? Tá, o Judiciário, o Legislativo, né? Então, o Senado Federal, os deputados, né? O Congresso Nacional, e também tem ali o STF. Então, assim, um invadiu o poder do outro. Só que você não viu o Senado invadindo o poder do Senado, nem você viu o Senado invadindo os poderes da STF. Você viu o STF invadindo os dois poderes. É assim. Tá? Isso aqui é bem direto. Para você não ficar voando aqui no texto junto comigo. Postura errática. Se você não sabe o que é errática, pesquisa no Google depois. Desconhecedora de limites. E, sobretudo, pela atuação atentatória ao princípio da colegialidade verificada no Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. Quando eu falei, a ideia aqui é isso aqui, tá? Não à toa e com verdadeiro espanto, isso aqui vamos fugir porque aqui vai falar. A academia se debruça há alguns anos na observação dos movimentos da Suprema Corte Brasileira. Seu diagnóstico não é nada animador. A supremocracia, termo cunhado por Oscar Vilhena em 2008 na Revista de Direito, para designar o aumento do protagonismo político do STF. Daqui para cá vou voar, tá? O STF está se metendo na casa dos outros. É isso aí. Na marra, tá? E atrapalhando os poderes. Os números relevados por esses pesquisadores são surpreendentes ao indicarem o grau que chegou à prática da substituição no controle concentrado de constitucionalidade das decisões cautelares do plenário pela atuação do relator. Então aqui vou fugir aqui um pouquinho também, que, caraca, isso aqui vou fugir, tá? Vou aqui, ó. Muitas vezes o tempo decorrido, a perspectiva de que um pronunciamento colegiado ao contrário da cautelar monocrática gera instabilidade decisória e insegurança jurídica e estimulam a criação de um fato consumado. O colegiado, composto por maioria que diverge de um ponto de vista do relator, é por ele emparedado. Não é preciso muito refletir para perceber o absurdo dessas situações, que constata com as práticas adotadas em outros países. Nos principais países europeus,
objeto de estudo, simplesmente inexiste a possibilidade de concessão de medidas cautelares monocráticas. Para poder ajudar aqui é o seguinte, ele diz que nos colegiados lá, que tem lá, quando eu digo colegiado, que é um grupo, tá, um grupo de ministros, ou um grupo de deputados, ou um grupo de senadores que criam leis, né, o STF, eles apenas legislam, né. E nessa situação é o seguinte, se eu tenho 11 para decidir um tema, os 11 definem um tema, e não um só sozinho. Não sozinho chega assim, olha, eu vou dar canetada, eu vou defender a opinião minha, mesmo sabendo que, opa, aí a treta toda é o seguinte, poxa, se 11 tem que discutir, um só dá canetada, e por que os outros 10 não se manifestam contra? Sabe, é justamente essa treta. Eu acredito que você já acompanhou na notícias, que é o seguinte, que vem um juiz, determina uma treta lá, ó, tomou uma decisão. Aí vem um desembargador e derruba, né? Então, assim, aquela decisão. Então, um juiz vai lá, cria, um desembargador derruba a decisão. Ou seja, um tem um poder sobre o outro, vai lá e derruba. Porque quando um ministro do STF toma uma decisão monocrática, sozinho, os outros 10 não fazem nada. Então, assim, agora está aqui o Senado tentando impedir que isso aconteça. Tá? O que acontece? Então, vamos aqui passar um pouquinho, eu já li algumas coisas aqui, para vocês não ficarem voando, porque fica aqui, sabe, os caras falando, coisa e tal, e traz números. Então, vamos direto para que o interessante. Esse diagnóstico não se aplica apenas ao STF, mas também à maioria dos tribunais brasileiros, especialmente em relação aos pedidos de vista. Lembra do pedido de vista? Né? Aqui, ó, vou botar aqui para você ver o pedido de vista aqui, ó. Mais tempo para analisar. Né? É pedido de vista. Olha aqui. Nos dá a certeza de que alguma medida precisa ser adotada com urgência para coibir as distorções identificadas, alterações na legislação infraconstitucional podem não ser mais capazes de solucionar o problema. Ademais, é imprescindível estabelecer sanções para inobservância dos prazos processuais e da colegialidade nos julgamentos. Tribunais existem para que as decisões sejam tomadas coletivamente e não para que seus integrantes se isolem em ilhas decisionais, cada qual fazendo as vezes do órgão colegiado para impor de forma individual, sem debate, sem justificação intersubjetiva suas próprias posições. Ou seja, se existe um tribunal e o tribunal tem um número X de pessoas, então Y não pode decidir, porque é o número X. Ou seja, eu tenho 11 num colegiado, mas um vai lá e toma decisões sem o colegiado discutir, sem justificação e sem discutir aquilo ali. Tá? É justamente isso que eles estão discutindo, que está aqui na PEC. Tá? Vamos avançar um pouquinho mais aqui, porque muita coisa se perde. Eu já li bastante coisa aqui. Quer ver uma coisa? Aqui, vamos lá. Aqui tem o... Aqui tem uma coisa interessante aqui, quer ver? Ó. Recentemente, vamos lá. A imposição de maiores exigências com respeito ao prazo de julgamento de ações de controle de constitucionalidade ou nas quais seja concedida tutela provisória em fase usados de omissões. Aqui é interessante. Ó. Recentemente, presenciamos novas decisões democráticas do STF em diversos tipos de processo que efetivamente criaram grande insegurança jurídica por suspenderem atos de outros poderes, sendo posteriormente objeto de controvérsia dentro do próprio tribunal. Vamos pensar o seguinte, dentro do Senado, dentro da Câmara Federal de Deputados, eles não tomam decisões sozinhos. Tá? Muitas decisões vão junto para os conselhos, depois dos conselhos vai para a votação. Ou seja, tem grande discussão antes da votação.
Então é o seguinte, não tem decisão monocrática dentro do Senado Federal e nem da Câmara Federal de Deputados. Mas o STF tomou decisões monocráticas, ou seja, um ministro sozinho foi lá e tomou decisão decisões, né, que suspenderam atos de outros poderes, sendo posteriormente objeto de controvérsia dentro do próprio tribunal. Em caso recente e emblemático, houve decisão cautelar monocrática na ADI, né, em que se deu interpretação conforme o artigo 11 da medida provisória 92 de 2020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, para fixar que o sindicato da categoria deveria manifestar-se previamente à entrada em vigor de acordo com a redução de jornada de suspensão de trabalho durante a presente crise do coronavírus. Durante mais de 10 dias, viveu-se verdadeiro caos trabalhista no Brasil. Diversos acordos individuais foram firmados sem saber se seriam válidos ou não em face da decisão monocrática do STF. Em sessão 17 de abril de 2020, a decisão foi cassada pelo Pleno, tendo em vista a situação absolutamente excepcional vivenciada e que exige medidas céleres de negociação entre empregadores e empregados, sem prejuízo da função fiscalizatória dos sindicatos. Aquilo que você tem dificuldade de entender, você pode pesquisar no Google. O que é ADI, né? O que foi o programa de emergencial de manutenção do governo e renda? Por que o STF lá tomou uma decisão monocrática contra isso aqui? Você pode chegar lá e pesquisar, pesquisar o que era esse programa. Entendeu? Então aqui tem um programa. Vamos ver o que é. O programa foi instituído, que é o novo Programa Emergencial de Manutenção, Emprego e Renda. O programa foi instituído pelo governo federal através do Ministério da Economia por meio de medida provisória. O que é medida provisória? É uma norma jurídica com força de lei que pode ser adotada pelo presidente da República em caso de relevância, urgência, né? Devendo se submeter aquela medida ao Congresso Nacional para que seja convertida em lei. Tá? No prazo de 30 dias. Então, assim, eles discutem, em 30 dias tem que converter aquilo ali em lei. Né? É uma medida provisória. Esse programa oferece medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Né? O benefício emergencial, privação do emprego, bem será pago quando houver acordo entre trabalhadores e empregados na situação de redução proposta da jornada de trabalho e de salário e suspensão temporária de contrato. Ou seja, a ideia do governo do Bolsonaro era impedir com que houvesse quebra de contrato, de mandar o funcionário embora ou da empresa quebrar, de fazer acordos para que o funcionário não seja mandado embora. Olha só, eu tenho que te pagar um salário mínimo, eu não estou podendo abrir as portas, eu só posso abrir as portas lá fim de semana ou um horário muito reduzido. Então eu vou ter que também reduzir o teu salário, porque a minha renda, a renda da empresa também reduziu. Então eu vou, para não mandar você embora, né? Então eu vou reduzir o teu salário enquanto a gente não puder abrir 100%. E aí chegou lá o STF e bateu de frente e acabou com tudo. Uma decisão de uma pessoa só. Deixa eu ver aqui. Sei. Uma decisão de uma pessoa só. Beleza? Tá, beleza. Outro exemplo recente foi a decisão monocrática que suspendeu a eficácia do decreto 27 de abril de 2020 do presidente da República, que na época era Jair Bolsonaro, que nomeava um novo diretor-geral da Polícia Federal, mandato de segurança número 37097, como você, já passou muito na TV, né? Quem nomeia o diretor-geral da Polícia Federal é o presidente da República. Ele que define quem é o diretor-geral. Ele define. Mas chegou lá o STF, o Alexandre de Moraes, e foi contra. Sozinho ele foi lá e falou, não vai ser não. Uma decisão de um único ministro do STF, na prática, suspendeu os efeitos de um ato do presidente da República, sem ter havido a possibilidade de que os demais ministros se manifestassem a respeito. É justamente isso aqui que eu estava discutindo antes. Você imagina, existem situações que a gente acompanha nos jornais, né, que um juiz toma uma decisão
e vem outro juiz e derruba. Um desembargador derruba. Pô, se um. Calma aí. Por que os outros 10 não falaram assim, mas calma aí, Alexandre, por que você está tomou a decisão de impedir que o diretor-geral possa ser nomeado pelo presidente da República, se é um ato do presidente da República, né? Qual a justificativa para isso acontecer? Porque isso aí não está batendo de frente com outros poderes, pô, não tem nada a ver com a gente. Né? Existe o legislativo, o executivo e o judiciário. Pô, está batendo de frente com outros poderes. Não é? Destaca-se que no próprio STF surgiu proposta de emenda do regime interno do STF para determinar que somente plenário tenha competência para conhecer de pedido de tutela de urgência em face de atos do Poder Executivo ou do Legislativo. Nesse sentido, foi acrescentada a disposição inciso 2 do parágrafo único do artigo 97 da Constituição, de modo a proibir-se, fora dos períodos de recesso, as medidas cautelares monocráticas contra atos dos presidentes dos poderes. A proposta tem o cuidado de prever que as novas regras entrem em vigor em 180 dias. No caso de pedidos de vista ou decisões cautelares pendentes, esse prazo será integralmente contado a partir da entrada em vigor da futura emenda constitucional. É chegada a hora de enfrentar com coragem esse importante tema e, em decorrência dos recentes e relevantes eventos ocorridos no Brasil, aprovar a presente PEC, Brasil, aprovar a presente PEC significa o aperfeiçoamento das relações entre os poderes com inegáveis ganhos de harmonia institucional e segurança jurídica. Sala de sessões, senador Oriovisto Guimarães. E aí, cara? Você entendeu alguma coisa? Foi interessante para você nesses 30 minutinhos? E se você não está com dúvida, vai lá, pesquisa. Tá aqui, eu vou voltar até aqui para você ver. Pesquisa aqui, ó. Proposta de emenda à Constituição 8 de 2021. E você está sabendo hoje que o senador, né, pediu vistas. Então aqui você vê aqui que está aqui, ó. Né? Documento, cadê aqui? Na tramitação, a última aqui, ó. Pedido de vistas. Já tem 2 anos. Precisa realmente pedir vistas? Eu acredito que não, né? Mas aí, quem votou no PT sabe qual motivo que eles pediram pedido de vista, né? Você vê que aqui não tem PT. Aqui não tem PT. Se aqui não tem PT e foi o PT que pediu o pedido de vistas, você já sabe qual é o interesse, né? Um forte abraço e até o próximo LPL. Curte, compartilha e segue o canal.